Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer algumas dúvidas que tiveram a respeito da disciplina. Então eu vou falar pausadamente, calmamente sobre esse conteúdo que é a comunicação de dados da disciplina de infraestrutura em rede de computadores, certo? Então a gente vai trabalhar hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse conteúdo. Esse conteúdo ele é um pouquinho, assim, vamos dizer assim, um pouquinho complexo para aqueles que não entenderam a live, mas eu vou deixar ele bem mais fácil de se entender e você vai analisar aqui. Não é tão um bicho de sete cabeças, porque eu vou deixar bem mais simples o entendimento deste conteúdo. Então vamos lá. Infraestrutura de redes, a gente tem aqui a disciplina que eu mandei para vocês, tá? Aqui eu tenho um desenho da rede de computadores hoje em dia, então é tudo interligado por fibras, né? Fibras marinhas e todos os continentes são interligados entre si. Então aqui é um exemplo, tá? Da interligação entre os continentes, ok? E aí todos eles é a transmissão de dados, da informação de dados, ok? Vamos lá, vamos seguir para o nosso conteúdo. A gente tem aqui as características de uma transmissão de dados. Para mim entender o que é uma transmissão de dados, eu tenho que entender o que é um dado, né? Dado é uma informação, tá? É um fragmento de uma informação e ele sozinho ele não tem sentido, tá? Eu preciso que ele um conjunto dessas informações, desses dados formam uma informação, certo? Ele sozinho, por exemplo, o número sozinho, 20. 0,20 ele não ele pode ser qualquer coisa. Eu sei que ele é um número, mas ele pode ser o número de uma casa, ele pode ser o número de uma placa de um carro, ele pode ser o número de uma identificação de uma pessoa. Mas se eu coloco que esse número é 0,20 é o número de uma casa, ou seja, eu tenho já uma informação. Número 0,20 é o número de uma casa, tá? Então, o dado 0,20 sozinho ele não significa nada. Mas se eu junto esse outro dado, que é o número de uma casa, ele forma uma informação, tá? Então, vamos entender como isso ocorre na transmissão de dados. Vamos lá. Então, para ter uma transmissão de dados, eu tenho que ter o quê? A entrega, a confiabilidade, certo? E eu não posso ter um tempo de atraso. Por exemplo, uma transmissão ao vivo, se caso ocorra um delay, uma falha ou algum problema nesse sentido, a informação não chega corretamente, tá? Que um outro exemplo você está assistindo sua televisão, uma transmissão ao vivo, um jogo. Pode acontecer de que os dados não cheguem corretamente. Aí vai acontecer, a imagem trava e a voz chega primeiro, tá? A voz chega primeiro que a imagem, tá? Isso é uma falha na transmissão, certo? Então é um exemplo que eu posso passar para vocês. Então não posso ter tempo de atraso. Entrega. Toda a informação ela tem que ser entregue, ou seja, todos os dados que foram transmitidos em uma rede, ele deve ser entregue, tá? E tem que ser em fontes confiáveis, ou seja, o meio onde vai ser transmitida essa informação tem que ser confiável. Não pode ocorrer falhas nessa transmissão e não pode, nesse meio de caminho para da chegada da informação até você, ter um desvio, tá? Ele tem que ser confiável e seguro, esse caminho para ser transmitido, ok? Então vamos lá. Próximo conteúdo. Componentes que formam uma transmissão de dados. A gente tem 5 componentes, tá? Vamos lá. O primeiro é a mensagem, tá? É a informação. A mensagem ela pode ser um arquivo, uma foto, um vídeo, um filme, uma imagem, um áudio, tá?
Então, ela compõe por essas categorias aí. Eu tenho que ter o transmissor, ou seja, aquela pessoa que vai transmitir a mensagem, tá? Sem o transmissor, eu não consigo transmitir a mensagem. Eu tenho que ter o receptor, aquele que vai receber a mensagem, é o dispositivo que recebe a mensagem. O meio onde vai ser transmitido e o protocolo. O protocolo são um conjunto de regras e normas para serem seguidas. Tá? O protocolo que vai informar quando houve uma falha no download, por exemplo. Ele vai informar o usuário que houve uma falha no download. É o protocolo que faz esse processo. Tá? E ali eu tenho ele que vai interferir ou intervir para que a mensagem chegue corretamente. Lembra quando eu comentei com vocês que os pacotes ou quadros de dados eles são fragmentados em tamanhos iguais e quando ele chega ao destino eles percorrem caminhos diferentes e quando ele chega aos destinos ou destino ele se junta e forma a mensagem, o filme, o vídeo, o áudio, tá? Então quem que vai fazer com que esses dados se juntem e se formem a mensagem é o protocolo. Então o protocolo e além disso ele faz com que os dispositivos se comuniquem, tanto o emissor, né, o transmissor e o receptor, certo? Então são 5 componentes que formam essa transmissão de dados. A gente tem a mensagem, a gente tem o transmissor, a gente tem o receptor e a gente tem o meio. E aqui a gente vai ter a figura, tá? Então aqui a gente tem lá a mensagem, tá? Sendo transmitida. Aqui eu tenho um transmissor, aqui eu tenho um protocolo, tá? O receptor e aqui ele vai juntar essa informação, o protocolo junta a informação para o receptor. Então são 5 componentes: mensagem, transmissor, meio onde vai ser transmitido, o receptor e o protocolo. Esse meio aqui pode ser o que? A internet cabeada, Wi-Fi, né? Eu posso ser fibra, eu posso ser satélite, tá? Então esse é o meio que a gente pode transmitir a mensagem, ok? Direção de fluxo de dados, é outro conteúdo que a gente vai abordar nesse vídeo. A gente tem 3 maneiras de direção de fluxo de dados. Vamos lá. É a simplex, half-duplex e a full-duplex. A simplex é aquela que eu envio e alguém recebe, certo? Um envia, outro recebe. Isso é simplex. Um exemplo, a televisão, tá? A emissora de televisão ela envia o sinal para você. A televisão ela recebe o sinal. Ela não tem como enviar o sinal de volta para a emissora, para a antena no caso. Então ela só recebe o sinal que é transmitido pela emissora de televisão. Isso é uma comunicação simplex. Um envia e o outro recebe. Unidirecional, certo? Como exemplo desta imagem aqui, dessa figura aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma comunicação simplex. Um envia, outro recebe. Ok? Vamos para a próxima comunicação. A comunicação alfa-duplex. Eu envio e recebo, mas não ao mesmo tempo. Uma transmissão de uma ligação, por exemplo. Se os dois falarem ao mesmo tempo, ninguém vai se entender, tá? Numa transmissão de dados, a maioria das vezes, quase 100% das vezes, é nessa comunicação que a gente trabalha, tá? Direção de fluxo aqui. É a direção alfa duplex. Eu envio e recebo a informação, mas não ao mesmo tempo, tá? Então, eu envio, a pessoa recebe e me envia de volta, tá? É a mesma coisa se a gente estivesse conversando, certo? Um fala, o outro escuta, processa a informação e responde. É a mesma coisa, tá? Toda a capacidade do canal é dada para o dispositivo que estiver transmitindo. Então, vamos fazer a analogia de novo da comunicação pessoal. Então, quando eu estou falando, você está me ouvindo.
tá? E quando você está falando, eu estou te ouvindo. A gente não se comunica ao mesmo tempo. É a comunicação alfa duplex. E a full duplex é aquela comunicação simultânea. Eu envio e recebo a informação ao mesmo tempo, tá? Eu envio e recebo a informação ao mesmo tempo. Então, sinais em direções opostas, né, compartilham a capacidade do link ou canal. Então, eu envio e recebo a informação ao mesmo tempo nessa transmissão aqui, tá? Nessa direção de fluxo. Isso aqui a gente vai ter em supercomputadores, em redes superestruturadas, com um cabeamento de alta qualidade, uma alta tecnologia na transmissão, tá? E super máquinas, computadores para fazer esse tipo de transmissão aí. A gente pode ter o exemplo do Google, Facebook, tá? Grandes empresas trabalham com esse tipo de transmissão full duplex, ok? E aqui eu tenho um vídeo para mostrar para vocês a comunicação full duplex, tá? Vamos lá, comunicação full duplex é esse vídeo aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha lá, tá? Então aqui eu tenho um exemplo da full duplex e da alpha duplex, olha lá, tá? Olha lá como que funciona. Eu tenho full duplex, envia e recebe ao mesmo tempo, e a alpha duplex, ela envia e recebe, mas não ao mesmo tempo. Ok? Esse vídeo está disponível lá no link do PDF que eu mandei para vocês. Vocês podem clicar e abrir e ver esse exemplo aqui. Ok, pessoal? Mas basicamente o conteúdo é esse aqui. Beleza? Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Todo mundo se cuida. E para tirar as dúvidas, a gente vai estar trabalhando também dessa maneira. Valeu, obrigado, até mais.